Dudu, você assumiu a presidência da Câmara aí há mais ou menos 2 meses. Como tem sido esse início de trabalho? Quais foram as ações iniciais? Como tem sido esse início de trabalho à frente da Câmara? Maravilha, maravilha. Nós recebemos uma Câmara, a nossa Câmara é uma Câmara muito bem organizada, com bons servidores públicos. Uma legislatura, nós temos hoje 19 vereadores, 17 homens e 2 mulheres, de uma capacidade de estudo, de uma capacidade de entender a legislação, de discutir a legislação como nunca antes foi discutido no município de Toledo. O volume de projetos de leis apresentado pelos vereadores e as discussões promovidas nas comissões permanentes da Câmara pelos vereadores, eu desconheço na história do nosso município uma legislatura que esteja até esse momento tão eficiente nas discussões. Então, o nosso primeiro trabalho foi primeiro fazer um levantamento, um diagnóstico de que momento que nós estamos na Câmara Municipal de Toledo e onde nós pretendemos chegar de acordo com aquilo que a comunidade espera. E são alguns pontos que, quando nós construímos o nosso conceito de ESG, ou transformamos o documento em transparência, inovação e sustentabilidade, que eu faço questão de deixar uma cópia com vocês aqui. Aqui nós fizemos um diagnóstico primeiramente e estamos apontando para a sociedade quais as mudanças e as transformações que a Câmara Municipal de Toledo passará nesse período de 2 anos. Está bem descrito no nosso plano de ação, aquilo que a gente acha importante, principalmente na área de tecnologia, na área de inovação e sustentabilidade, por isso que é o nome do documento, né? Transparência, inovação e sustentabilidade. Nós precisamos estar mais próximo da comunidade, dar cada vez mais transparência naquilo que nós fazemos e também oportunizar um momento de transformação e fazer com que o cidadão toledano possa participar da Câmara através do celular. Então, por isso essas mudanças tecnológicas nós devemos promover dentro da instituição Câmara. Por isso que nós devemos criar campanhas publicitárias dentro de uma agência de publicidade para mostrar para a comunidade o papel da Câmara. Nós começamos ontem a primeira visita dos quartos anos. Nós vamos receber na Câmara Municipal 76 turmas de quarto anos da rede municipal de ensino até o dia 27 de julho, 24 de julho. E nós elaboramos essa cartilha aqui, que é Conhecendo o Legislativo, dentro do programa Conhecendo Toledo, para que as crianças possam entender um pouco mais do papel da Câmara. E dentro dessas visitas de ontem, nós estávamos fazendo esse diálogo com essa criançada que serão o futuro desse país, que poderão ser vereadores, prefeitos, deputados, presidentes, professores, jornalistas, empresários, empreendedores, pode ser o que elas quiserem ser. E num bate-papo assim bem rapidinho, as pessoas acabam esquecendo. Por exemplo, nós temos em Toledo, e vocês devem ter recebido o prefeito Beto Lunitsch ontem, ele deve ter falado sobre o programa Aluno Conectado. O programa Aluno Conectado é um programa único no país. E o maior desafio foi a Câmara encontrar a legislação correta para deixar o projeto legal. Porque ele tinha alguns apontamentos de ilegalidade e a Câmara teve que encontrar a legalidade desse projeto, que será um projeto referência para o nosso país, não só para o Paraná, mas para o nosso país. Então eu sempre digo, onde tem política pública, tem legislação. Onde tem legislação, tem a Câmara Municipal. Aqueles que acordam pela manhã, aqueles que tomam banho ou aqueles que apenas lavam o rosto, eles usam a água. A água é concessão pública. O ano que vem vence a concessão da Sanepar. Quem discute a concessão? A Câmara Municipal. Aí ele lava o rosto ou toma banho, vai ao trabalho. Ele vai de transporte público, de bicicleta, de motocicleta ou de carro. Ele usa o asfalto, as vias do município. Ali tem legislação. Se você pegar desde a energia elétrica, a unidade básica de saúde, o alimento que os nossos filhos recebem nas escolas públicas, ali tem legislação, ali tem a Câmara Municipal. E muitas vezes as pessoas acabam não compreendendo a importância da Câmara. Acabam não compreendendo a importância de escolher bons vereadores, porque bons vereadores teremos, consequentemente, boas leis trará de resultados boas políticas públicas que beneficiam a comunidade. Se nós temos problemas históricos no nosso município, no nosso estado, no nosso país, e isso é fato, porque cada vez mais os municípios recebem menos dinheiro, cada vez mais a comunidade exige políticas públicas melhores, a nossa régua sempre vai aumentando, é natural que falta dinheiro, então você precisa de gestores. Para ter bons gestores, você precisa ter uma Câmara que ajude a fiscalizar
ou criar legislações que permitam com que o município arrecade mais, gere mais emprego, gere mais renda e, consequentemente, transforma na ponta novamente em políticas públicas. Então, eu acho que a nossa missão nesse momento na Câmara é mostrar para a comunidade a importância e o papel da Câmara. É muito comum as pessoas falam assim, Dudu, agora você não faz mais nada, né? Você virou vereador. Primeiro que eu não deixei de ser empresário, não deixei de trocar as minhas empresas para ser vereador. Estou tendo que me ralar lá para poder me dedicar mais à causa pública, porque para mim política é vocação. Política é um instrumento de fazer boas coisas para a comunidade. Eu entendo e vejo político dessa forma. Aqueles que enxergam a política de um jeito diferente estão equivocado. Então, quando você vai na Câmara, acha que o vereador não faz nada. Cara, o vereador, ele tem a sessão nas segundas-feiras às 14 horas. Mas nós temos 6 comissões permanentes, que acontecem nas terças e nas quintas-feiras. Nas quartas e nas sextas, você precisa ir atrás da comunidade para ver as demandas, ou fiscalizar, ou estudar, inclusive, projetos de leis que mudam a vida das pessoas. O ano passado, nós votamos 210 projetos de leis. Projetos que mudam a vida das pessoas. Toledo é Mais Dignidade, que é aquele cartão que o cidadão agora vai na venda comprar em vez de sair com aquela cesta básica carregando no ombro. Nós votamos Toledo Mais Mobilidade, que a nossa passagem era 4,50, está 3,50, daqui a pouco. Tem um PL na Câmara hoje que a gente está discutindo, a gratuidade para estudantes. Era o sonho de quando eu estudava no Atílio Fontana e eu defendia o bilhete gratuito para os estudantes. Está tendo uma realidade agora. Aquilo que eu sonhava enquanto aluno do Atílio Fontana, hoje eu estou tendo a oportunidade de discutir isso na Câmara para dar gratuidade para os estudantes. Isso faz com que aquele que mora aqui na Boa Esperança ou na Paulista pode estudar no Premem sem ter que gastar com transporte público. Está vendo como que isso muda a vida das pessoas? Nós tivemos recentemente Toledo Mais Negócios, a possibilidade de você vender terrenos a um preço justo para que o empresário possa ter a sua sede própria, gerar mais emprego, gerar renda. Nós tivemos, como eu disse anteriormente, o aluno conectado. Isso não vai mudar os alunos do próximo ano ou da próxima legislatura. Mas daqui 10 anos, 15 anos, será que os cientistas que o Bioparque espera, que ali teve legislação pública também, legislação que virou política pública, será que os cientistas do amanhã ali no Bioparque não está sendo construído hoje através do aluno conectado, dos laboratórios de robótica, o que compreenderá esse aluno que hoje possa estudar o corpo humano através de uma impressora 3D oferecida na rede pública de educação? Isso muitas vezes as pessoas não entendem que tem a Câmara Municipal, que se a Câmara Municipal não fazer a parte dela, o papel dela, cito de novo aqui, novamente, aluno conectado, a Câmara, se a Câmara não encontra a legalidade, deveria ter devolvido o projeto por ilegalidade para o município. Aí a vontade do prefeito municipal Beto Luniti em fazer um bom programa, a Câmara poderia ter enterrado. Não, a Câmara teve a responsabilidade de encontrar a legalidade naqueles pontos que estavam falhos. Isso mostra o quê? Mostra a nossa sensibilidade, mostra o nosso compromisso, o nosso comprometimento com o povo toledano e de fazer mais e ainda muito melhor. Que esse talvez é o nosso objetivo. Então, eu penso que os objetivos hoje, ou melhor, os nossos gargalos e as nossas maiores dificuldades na Câmara hoje, tem o Josimar Polassi, um bom vereador aqui da Grande Pioneira, que está compreendendo aquilo que a gente pretende mudar, estruturar melhor os gabinetes. A demanda que nós temos hoje, a quantidade de população que nós temos hoje no município de Toledo, nós precisamos de uma estrutura melhor de gabinete, avançar nas tecnologias para facilitar a vida dos gabinetes e dos servidores públicos do nosso município, atingir um pouco mais de sustentabilidade dentro de uma sistemática de querer também mudar o nosso mundo em que vivemos, mas principalmente aproximar a Câmara da comunidade. A Câmara entender o papel do vereador. Essa questão da aproximação da Câmara da comunidade. A gente viu nas últimas legislaturas, talvez a Câmara tendo uma imagem um pouco arranhada em relação às pessoas. A gente vê até hoje em dia a Câmara bem vazia nas sessões, ali mais pessoas mais específicas, de grupos mais específicos participando das sessões, das discussões, e uma Câmara mais cheia em assuntos mais polêmicos, o que é até normal.
Mas como que você vê que dá para aproximar as pessoas da Câmara? É com projetos assim como trazendo as crianças das escolas para a Câmara? A gente tem a Câmara Mirim agora também, que pode aproximar os jovens da Câmara, mas como trazer as pessoas para a Câmara ou para elas entenderem esse significado, essa importância, porque elas estão realmente distantes. Ou movida por interesses, né? Isso. O que a gente pensa é o seguinte, não é fácil, é uma tarefa difícil. Mas quando você dá uma atenção para um programa Conhecendo Toledo e a gente dá essa importância para esses alunos, quando você pega a Câmara Mirim, aproxima a Câmara Mirim daquilo que é o papel dela de ser os vereadores do futuro. E daí, principalmente, se as pessoas não compreendem qual que é o papel da Câmara, eles acabam não despertando a curiosidade de querer participar. Então isso cabe a nós parlamentares, a nós instituição Câmara e a mesa diretora, mostrar para a sociedade qual que é o nosso papel. Por isso é importante a imprensa, por isso é importante uma agência de publicidade, para que as pessoas comecem a entender, inclusive na decisão do ano que vem, quando teremos eleição para renovar ou não os 19 mandatos dos parlamentares que lá estão. Porque daqui a pouco a comunidade vai pensar assim, opa, peraí, qual que é o perfil de vereador que eu quero? Realmente eu sei qual que é a importância do vereador, então eu não posso escolher o vereador por esse motivo, por isso ou por aquilo. Eu tenho que escolher o vereador pensando no que eu quero para o futuro do meu município. Então, quando eu digo aproximar a Câmara da comunidade, eu acho muito simples hoje, e preciso aqui reconhecer todos que por lá passaram, que deram a sua contribuição, que nos ajudaram a chegar até aqui. Cabe nossa legislatura melhorar um pouco e cabe à próxima legislatura ser melhor e mais eficiente do que nós hoje. Mas, por exemplo, pega o exemplo de vocês. Se vocês transmitissem só pelo YouTube, vocês iam alcançar o objetivo, os resultados que vocês alcançam hoje? Com certeza não. Nós temos eficiência. Hoje a nossa transmissão é só pelo YouTube. O YouTube é difícil. Não é fácil de acessar o YouTube. São poucos que acessam. Mas daqui a pouco nós precisamos fazer essa transmissão via Facebook, via Instagram, via Toledo News, via rádios, matérias publicitárias em rede de televisores, para que as pessoas entendam. Quando as pessoas compreenderem qual que é o papel da Câmara, falam, opa, peraí, eu quero saber o que pensa esse vereador. Porque daqui a pouco o vereador vem aqui conversar com a gente no bairro, fala uma coisa, e lá dentro da sessão acaba falando outra. Então, é fazer com que a comunidade entenda mais o papel da Câmara e a responsabilidade que a Câmara tem. Que isso é a parte que eu acho mais importante, inclusive. Porque os resultados de boas políticas públicas na ponta, ela se dá através de uma legislação bem construída por nós vereadores. Então, isso para mim, é aproximar a Câmara da comunidade. Levar informação. Eu acho que nesse primeiro momento a Câmara está com um déficit de informação para a sociedade, para apontar ou mostrar qual é o nosso papel. Porque daqui a pouco as pessoas estão cobrando de outras pessoas uma demanda que deveria cobrar de nós vereadores.